Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso Bíblia Em casal. Eu sou Alessio, E eu sou a Leiriane. ou Alê. E é lei? Pronto, estamos aqui, vamos ler mais um capítulo, né? A gente fez a leitura do capítulo 5 no último vídeo, e agora vamos para a leitura do capítulo 6. Faça as honras, minha senhora. Então bora lá conosco. Vamos lá. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhe agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefis na terra. E também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhe deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e toda a inclinação dos pensamentos do coração era sempre e somente para o mal. Então, o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra e lhe cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. A Noé, porém, o Senhor mostrou-se benevolência. Esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre os povos da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou os 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles e os destruiu juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira de cipreste. Dividir-á em compartimentos e revestir-á de piche por dentro e por fora. Faça por 135 metros de comprimento, 22,5 de largura e 13,5 metros de altura. Faça-lhe um teto com vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo da arca. Coloque uma porta lateral na arca e faça um andar superior, um médio e um inferior. Eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra perecerá. Mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. De cada espécie de ave, de cada espécie de animal grande e de cada espécie de animal pequeno que se move rente ao chão, virá um casal a você para que sejam conservados em vida. Armazene-os todo tipo de alimento, para que você e eles tenham mantimentos. Noé fez tudo exatamente como Deus tinha lhe ordenado. Amém. Amém. Que capítulo lindo. Inclusive, vamos chegar lá na parte dos nossos altos olhos, mas aqui já respondeu a questão dos anos, né? Não sei se vocês estavam ligados, mas no vídeo passado a gente comentou sobre quanto as pessoas viviam tantos anos. Matusalém, Lameque, derivados. E agora está respondido, né? Acho que respondeu bem essa parte da idade, né? Que a partir disso, Deus disse, que acho que está aqui no 120. capítulo 3, versículo 3. 120 anos, então tá bem, acho que respondeu bem a pergunta que a gente tinha feito, né? Mas Um marco, né, para não passar mais essa idade. mas vamos então para o nosso resumo. Bora lá. Bom, gente, capítulo 6 de Gênesis, a corrupção da humanidade. À medida que a população humana aumentava, os filhos de Deus notaram a beleza das filhas dos homens e tomaram-nas como esposas. Deus declarou que seu espírito não permaneceria para sempre no homem devido à sua corrupção, limitando a sua vida a 120 anos.
Os Nefilins estavam na terra nesse período e eram considerados heróis e homens de renome. Deus observou que a maldade humana era grande e que todos os pensamentos dos homens eram continuamente maus, causando-lhe profundo pesar. Decidiu então eliminar da face da terra os seres humanos que havia criado, juntamente com os animais, aves e criaturas que se movem rente ao chão. Daí a gente passa para a parte de Noé e a arca, né? Noé encontrou favor aos olhos de Deus por ser um homem justo e íntegro em sua geração, andando fielmente com Deus. Deus informou a Noé sobre sua decisão de destruir toda a criatura devido à violência e corrupção na terra. Instruções foram dadas a Noé para construir uma arca de madeira de cipestre com dimensões específicas e compartimentos internos revestidas de piche por dentro e por fora. Deus estabeleceu uma aliança com Noé, instruindo a entrar na arca com sua família e a levar um casal de cada espécie de seres vivos para preservá-los. Noé deveria armazenar todo tipo de alimento para sustento próprio e dos animais durante o dilúvio. E Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Ai, que legal. Nossa, muito interessante esse resumo, né, do capítulo. Eu acho que é um capítulo muito bacana, de muito aprendizado. Eu acho que cada versículo traz uma reflexão, né? E a gente agora vai para esse momento, né, de saltar os olhos. Mas antes de saltar os olhos, eu queria pra gente dar uma olhada na imagem que foi gerada hoje. Sério? Bora lá. Essa foi a imagem gerada de hoje e eu achei sensacional, além de bonita. O que você achou, meu amor? Eu achei incrível, né? Isso mostra muito a soberania e o cuidado de Deus. Grandiosidade, né? Grandiosidade para com o homem. Gente, não reparem que tem uma cachorrinha latindo. Hoje temos uma presença ilustre. Nossa Amora hoje está agitada. Mas vamos que vamos. Uma coisa que antes da gente ir para o nosso salto dos olhos, né? Olhando essa imagem, é que a gente fez um paralelo de como é que seria hoje, porque basicamente na Bíblia você tem medida chamada côvados, né, que é uma medida antiga, que não se usa hoje. A gente fez mais ou menos aí uma adaptação de como é que seria isso em termos reais, né, porque a gente sabe que ela era grande, mas grande o quanto, né? E só para vocês terem uma noção, aqui, olha, basicamente dizia que ela tinha 300 côvados de comprimento, né, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Ou seja, ela teria 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Para vocês terem uma noção, seria basicamente como um Titanic. Era como se fosse um transatlântico, né? Então era um negócio bem grande. Era a arca, né? Só que assim, o que eu acho interessante, uma coisa é a gente fazer um barco desse nos tempos de hoje, com a tecnologia que nós temos hoje. Outra coisa é você soltar um cabra e dizer para ele construir um barco gigante. Né? Naquele tempo, né? Mas a gente vai também entender que ele não construiu isso de uma hora para outra. Né? Era uma missão e ele tinha que construir isso, levou muitos anos para construir. Né? Mas achei bem legal fazer esse paralelo para a gente ter uma noção real. Né? E só para finalizar, a arca tinha uma capacidade de carga de algo em torno de 15 mil toneladas. Ou seja, muita coisa, né? Muita. Então, o ser humano construiu um negócio desse. Só Deus direcionando. Ainda mais naquela época. Com certeza. É isso, meu bem. O que lhe salta os olhos? Não, como eu estava comentando, acho que é um capítulo que... Pode voltar um pouquinho? Por favor. Pra gente. Eu acho que o Gênesis 6, ele é um capítulo... Volta lá no resumo, só pra gente ter um time aqui. Eu acho que ele é um capítulo que ele é dividido em 2 momentos, né? Uhum. A corrupção e depois, da terra, né? Do homem. Isso. E eu fico muito assim quando fala sobre corrupção da humanidade, porque nós estamos vivendo também um momento muito delicado, né? A nossa sociedade, a nossa humanidade hoje, ela também está corrompida, né? O planeta Terra hoje vive um momento, né, muito desafiador. A gente tem esquecido realmente, em muitos momentos, de Deus, dessa conexão, de buscá-lo, e o mal tem realmente predominado, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, então a gente tem vivido também, não igual, mas tempos semelhantes aos tempos de Noé.
Então isso me chama muito a atenção. E nesse momento me chama também a atenção um ponto em que Deus, ele ficou triste, né? Eu vou dizer essa palavra triste, mas não é triste no sentido literal, porque Deus não tem essa questão. Mas ele ficou pensativo e disse, puxa, não tem mais jeito, a humanidade, né, se corrompeu, agora a saída vai ser realmente destruir o ser humano, vamos matar todo mundo. E às vezes eu fico pensando, meu Deus, e Deus olhando para, sabe, para a Terra, para a humanidade hoje, o que será que ele percebe? E ele olhando, e olha que coisa incrível, e ele olhando naquela época de Noé para a humanidade corrompida, com o pensamento, os sentimentos todos, né, voltados ao pecado, ele olha um homem Íntegro. íntegro. E por causa desse homem é que nós estamos, obviamente, aqui também, porque nós somos descendência de Noé. E por causa desse homem, Deus fez algo revolucionário, né? Ele deu uma missão para que esse homem construísse, né, um instrumento de transporte que ele pudesse não apenas ele sobreviver. Olha só, o fato de você, e aí é o segundo ponto que eu quero trazer aqui, por ele ser um homem íntegro e conectado com Deus, ele não apenas se salvou, como ele salvou os Família. filhos e As as esposas dos esposas filhos, dos filhos, né? Então, olha o poder de você obedecer. Né? Porque se Noé também não fosse um homem íntegro, tinha todo mundo sendo dizimado. E foi fácil para Noé, porque a gente não vai dar spoiler, né? Mas o processo de construção da arca foi desafiador para Noé. Não foi fácil, mas ele ainda assim andou com Deus, né? Ainda assim ele resolveu obedecer e cumprir realmente e seguir tudo aquilo que Deus havia determinado. Eu sempre entendo que eu não consigo imaginar, não é, nos tempos de hoje, imagina você receber de Deus essa missão de construir um barco onde não havia, como é que eu posso dizer, orientação, direcionamento para que houvesse não tinha chuva. um chat GPT, não tinha um Não Google. tinha. E não tinha também nada que pudesse dizer, olha, vai haver um dilúvio, uma tempestade, um terremoto não, maremoto. Não havia nenhum instrumento orientador nesse sentido. Uhum. Mas Noé, ele apenas obedeceu, ou seja, é o cara que tem que ter mesmo sensibilidade, é a pessoa que tem que. Noé estava realmente conectado com Deus, porque ele foi sensível a ouvir a voz de Deus e sensível a obedecer. E o quanto de crítica, de chacota que ele recebeu por cumprir essa missão, eu não tenho ideia da quantidade, né? Mas quando você tem clareza do seu propósito, quando você tem clareza de que é Deus falando com você, eu acho que você vai e só vai, e sabe, e não olha pra trás, né? Como a mulher de Ló que olhou pra trás e virou estátua. Vamos chegar lá. Você só se impulsiona pra frente porque você sabe que é Deus guiando esse barco, né? Então eu acho que é muito aprendizado. Eu gosto muito da história de Noé, mas é muita coisa assim que você pode parar e refletir. É uma coisa que eu gosto, que até ouvindo você falar é interessante, mas para corroborar o que você está falando, é a questão de receber uma missão e permanecer-se fiel à missão. E isso eu não vou nem entrar no mérito cristão, falo de uma forma geral, né? Às vezes a gente tem missões a fazer, seja na vida pessoal, na vida profissional, e o quanto é importante a gente permanecer firme e fiel à missão. Não é fácil. Acho que tem os intempéries, por exemplo, a gente tem um intempério aqui, a gente tá gravando. E ao mesmo tempo meu nariz bloqueado. Então a maioria das gravações eu acho que eu vou aparecer assim, com o nariz bloqueado. Mas quando a gente tem uma missão, né, e a gente sabe que é um projeto que Deus trouxe, né, e é um projeto, depois a gente vai contar, né, esse projeto ele surge muito porque Deus trouxe para Alessio a orientação de fazer esse projeto, né? Então é dele, é o direcionamento dele, o que a gente vem fazendo, até porque a gente não é nenhum doutor da lei, a gente não fala sobre teologia, a gente não é pastor, a gente não é líder de célula, muito pelo contrário. Somos um casal que está aprendendo também, conhecendo a Bíblia. Então tem muita coisa aqui que talvez a gente amanhã mude de ideia, mas o hoje, agora, é o que a gente consegue compreender. E a gente quer passar isso para vocês, né? Porque o aprendizado ele se dá assim nessas trocas. E o quanto isso é legal no sentido de a missão ela é desafiadora, mas quando Deus está no propósito, no barco, meu amigo, só te joga. Agora é claro que assim, a confirmação de que Deus está no barco vai depender muito da tua conexão com ele. Então a pergunta é para você, como é que tá a tua conexão? Se Deus olhasse para a terra hoje, será que ele te encontraria como um homem íntegro, justo, sincero e fiel a ele? Eu acho que é uma pergunta que a gente precisa se fazer
todos os dias, né? Porque a gente anda aí no mundo, no contexto de pura maldade e de pura falta de Deus. E lembrando que é renovável. Renova- Você não ganha um crachá e pode aprontar o que quiser. Todos os dias você é testado, todos os dias você é revigorado de estar ou não no processo, né? Com certeza. Então é muito, muito bacana. A gente, né, aprende muito sobre o capítulo Gênesis 6. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E mais alguma coisa, meu bem? Não, só quero dizer, fique ligadinho com a gente. Sempre a gente tá aqui, né? Segunda, quarta, e sexta no YouTube. Estamos lançando aí os vídeos, episódios, Novos. capítulos novos, mas tem o Instagram, tem o nosso TikTok, segue nossas redes sociais. Bem lembrado. E, enfim, use esse momento para se conectar com Deus. Você que está em casal, não sabe como fazer, aprenda aqui conosco, né? Um momento rápido. Eu acho que a gente não gasta nem 15 minutos, né? Super rapidinho. Super rapidinho. E claro, depois que você terminar de olhar esse vídeo, você pode também trocar com o seu par, né? Fazer um momento salta os olhos com ele, com ele, né? O seu par, para vocês aprenderem, para vocês trocarem, para vocês conhecerem. Enfim, a palavra de Deus está aí na Bíblia Sagrada. Existem diversas formas de você buscar entender, compreender e trazer isso para a tua vida. É isso. É isso. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.